Fala, rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal. E nesse vídeo falando aí sobre a vitória do Atlético Paranaense sobre o Palmeiras, 2-0 no Allianz Parque. E o Atlético Paranaense agora fica a 2 pontos do Verdão. A gente sabia que era uma partida muito equilibrada, tanto o Palmeiras, que é o líder do campeonato, e tem o primeiro lugar geral da Libertadores, é um grande time, e do outro lado também tínhamos um grande time, que é o time do Atlético Paranaense, que vem fazendo um excelente campeonato brasileiro, e também venceu a primeira partida das oitavas de final da Libertadores, e pode se classificar para as quartas de final. Venceu por 2-1 para o Libertad, e joga por um empate fora de casa. O Filipão poupou alguns jogadores na partida de hoje, mas ainda assim o Furacão mostrou força e venceu o Palmeiras no Allianz Parque. Grande vitória do Furacão, que fica agora a 2 pontos do líder Palmeiras. Tudo isso você vai assistir aí no pós-jogo do programa Linha de Passe da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo. Antes de soltar aí o pós-jogo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no canal RB Futebol. E nesse vídeo, falando aí sobre o pós-jogo entre Palmeiras e Atlético Paranaense. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Sobre o Linha, já virou habitual essa semana, então vamos de bola, fique sempre à vontade aqui conosco. Você toca num ponto, eu queria pontuar um pouco de Palmeiras, queria passar rapidamente no Flamengo e também no Fluminense. O Palmeiras eu acho que tem uma situação muito interessante. O Palmeiras há algumas semanas, algumas rodadas, ele vem precisando correr um pouco além do que ele fazia habitualmente. O Palmeiras, em alguns momentos, a gente viu o Palmeiras muito seguro, muito ciente contra defesas frágeis por tudo que envolve essa temporada. O Palmeiras abria em 25, no máximo 30 minutos de jogo, ele abria uma frente. Ele dosava, ele respirava, talvez baixava um pouco, depois ele decidia. E isso mudou um pouco de uns tempos para cá. Já não foi assim na semana de São Paulo, ele teve que correr atrás de uma virada aos 50 minutos, ele perdeu o jogo numa quinta-feira. Foi assim contra o Avaí que ele tem que ir atrás de um empate, foi assim no jogo que ele vence, se eu não me engano, contra o Atlético Goianiense. Foi assim hoje. Não sei se está faltando perna, mas está tendo que subir uma ladeira um pouco maior. Está tendo que caminhar mais. A escalada está ficando um pouco mais complicada. Ao mesmo tempo, pode soar contraditório, como disse o Mar, porque criou. Quem finaliza 35 vezes ao longo do jogo. A gente conversava até, quando estava eu e o Jean aqui no camarim, aqui na maquiagem, a gente falava engraçado, que a gente não pode tomar sempre a ótica do Palmeiras. Tem um outro time do outro lado, tem uma proposta muito interessante, porque o Palmeiras conseguiu encaixar em algum momento o que dele se espera. Mas tinha também um baita encaixe de um Filipão. Filipão limita Daniles e Rafael, Filipão limita Scarpa, limita Veiga, Palmeiras não consegue andar e Filipão tem Canóbio e tem o Vitor Roque. Então, assim, quer acelerar a velocidade, apesar de tudo que já citamos aqui das 4 peças. Então, um time que vive talvez as suas melhores fases no Brasil hoje, que é o Atlético, anula, porque ele, para mim, é a melhor equipe da temporada. Sim. Eu vi hoje também, para falar um pouco dos outros, o time que mais me agrada no momento, que é o Fluminense do Diniz vencendo o Corinthians. A gente já sabe tudo que o Palmeiras pode nos entregar, de um lado, de outro, quando varia, quando traz ao Globo. O Fluminense vai se consolidando e hoje eu paro para ver, não sei fã de esporte aqui, eu paro para ver o que o Fluminense vai fazer com o adversário, seja um clássico contra o Botafogo fora de casa, seja contra um time que busca liderando, ainda que esfacelado, que é o Corinthians. Mas como ele domina com extrema facilidade um Corinthians, como ele aproveita um Corinthians no segundo tempo que tenta subir uma marcação, colocar seus jogadores mais cascudos, ele acelera, aproveita isso com inteligência, tem uma proposta, ele não é por acaso. Interessante falar do Flamengo, Dani. Você estava aqui na quarta-feira na mesa do Linha de Passe, a gente comentava, eu lembro, que não foi brilhante, mas que era uma vitória importantíssima. Sim. Hoje é a mesma coisa no meio dessa maratona. Não foi brilhante. Acho até que demorou, poderia ter resolvido o jogo antes. Vacilou em alguns momentos, quase se deu um possível empate, mas é uma vitória importantíssima. É um Flamengo que, se o Palmeiras tropeça, se o Corinthians tem problemas, ele vai chegando, ninguém está vendo, mas uma vantagem que já foi de 13 pontos para a liderança, hoje está em 8. Você tem uma sequência de final de primeiro turno. Até anotei aqui, me perdi, mas você tem Juventude, você tem depois times mais fracos para fechar o primeiro turno, você pode reduzir isso aí.
Então acho que tem bastante coisa para a gente falar aqui hoje. Com certeza. Daqui a pouco a gente vai entrar também nos jogos de Fluminense e Corinthians. Vamos falar dessa vitória importante do Flamengo citada pelo Pedro. Mas eu vou voltar nessa questão do físico. Porque a gente não pode dizer nem que falta tranquilidade, porque a gente já entendeu como o Abel trabalha a cabeça desses jogadores, e nem que falta qualidade para esse elenco do Palmeiras. Então, num jogo com 35 finalizações, Marra, e 7 no gol, o que falta? Não, assim, eu sinceramente acho que ainda não é a perna pesando. Porque assim, o Abel teria a possibilidade hoje, assim, é que eu acho que estrategicamente ele fez o certo. Ele colocar os principais jogadores em campo, estrategicamente falando. Mas ele teria a possibilidade, e acho que se o departamento médico, se a fisiologia sinalizasse para ele, vamos dar uma segurada, eu acho que ele seguraria. Se ele não teve essa sinalização, a gente vai ver a entrevista para ter essa confirmação ou não, né? Se ele não teve essa finalização, eu acho que a estratégia era de jogar mesmo. Põe as feras em campo. Por quê? Porque o Corinthians vai ter que poupar jogadores, e já não tem jogadores, o Atlético teria que poupar jogadores, o Inter. Então é o seguinte, eu resolvi o meu problema. Eu ganhei bem a partida da Libertadores. Azar dos outros. E o Palmeiras tentou. Eu acho que fica a situação de dar mérito ao adversário. Porque criou o adversário. Ô Marra, tem uma coisa que eu acho interessante a gente olhar, né? Porque assim, os resultados de futebol, eles nem sempre refletem exatamente o que acontece dentro de campo. Aí eu olho para esse 2-0 Atlético Paranaense contra o Palmeiras e a goleada do Palmeiras contra o Atlético Goianiense no mesmo Allianz Parque. E eu não te diria que a atuação do Palmeiras foi muito melhor contra o Atlético Goianiense do que foi contra o Atlético Paranaense, e nem a que a do Atlético Goianiense foi muito pior do que a do Atlético Paranaense. Quer dizer, o Atlético Goianiense também jogou muito bem. Agora, o futebol tem dessas coisas. Também estava segurando. Que também estava segurando, também estava conseguindo fazer um jogo taticamente muito bom, e tem muito mérito do Atlético Paranaense, não se discute isso. Eu acho que você faz a estratégia possível para vencer um time como o Palmeiras jogando no Allianz Parque. E claro que a melhor estratégia possível, na maioria das vezes, não vai funcionar quando você tem um time tecnicamente inferior. Porque é inferior, por melhor que seja, e o time do Atlético Paranaense é bom. Agora, eu acho que o futebol tem dessas coisas. Então, eu também, assim como você, não consigo olhar para o Palmeiras e dizer, não, foi a perna, peso. Porque, em geral, se você tem um problema físico, eu acho que você acaba sofrendo muito mais para ter o volume de jogo que o Palmeiras mais uma vez teve hoje. Muito. Né? Tanto que finalizou 35 vezes, tanto que ficou em cima, ficou com a bola o tempo todo, do que o erro técnico. Porque no fim das contas, quando você finaliza 35 vezes e não faz um gol, e acho que dessas 35 finalizações, 16 ou 17 foram dentro da área e não faz um gol, tem um problema técnico ali, quer dizer, e não é um problema técnico que os jogadores são ruins. Não, às vezes também o dia não é o dia. Eu acho que o Veiga ainda não voltou a ser o Veiga que a gente via antes da Covid. O Danilo é um jogador que caiu muito de rendimento. O Scarpa, que vinha acertando tudo, hoje não acertou tanto assim. Então tem dessas coisas. E do outro lado, um time que foi muito bem planejado, muito bem montado para explorar os contra-ataques, explorou bem esses contra-ataques e acabou vencendo. Mas eu não consigo, a partir desse jogo, ter grandes conclusões sobre mudança, né, no poderio de um ou no poderio de outro. Eu acho que o Palmeiras continua sendo muito forte e o Atlético Paranaense é bastante forte também. Mas acho que o ponto que a Dani destacou é um ponto para a gente não perder de vista. Então tá aí, pessoal, foi o pós-jogo da vitória do Atlético Paranaense sobre o Palmeiras, 2-0, e o Furacão subindo na tabela, fica a 2 pontos do líder Palmeiras. Atlético Paranaense aí mostrando força no Campeonato Brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha esse vídeo nos seus grupos do Telegram, do WhatsApp, para mais pessoas assistirem esse vídeo. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.